Olá, futuros servidores do Estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a tua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga o quê? Amém. Muito bem, vamos aqui rumo à sua aprovação e classificação. Quero ser um instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos trabalhar aqui a Lei 5.810 de 94, tá? Lei número 5.810 de 94. Eu quero trazer aqui uma peculiaridade para vocês. O que é? Fique atento, muito cuidado, que essa lei ela trouxe muitas atualizações, tá? Esse vídeo agora, se você observar, está sendo gravado agora, no final de 2022. Então, eu venho trazer para você a oportunidade de estar de acordo com a lei atualizada. Muito cuidado com os outros vídeos que você encontra, às vezes, aqui mesmo pelo YouTube, que poderão ou não estar atualizados. Então, o que eu faço de peculiaridade para você? Acompanhe os vídeos do nosso canal, vamos estar postando gradativamente os tópicos mais importantes e mais recorrentes em concurso público para o seu concurso e, lógico, com as atualizações devidas, tá? E também eu quero te convidar, logo de antemão, a fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Vou colocar aqui. E através dessa lista estarei trazendo, lógicos, tópicos importantes atualizados, tá? Então, vou colocar aqui para você manter contato na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Basta me chamar e aí estarei, né, atualizando aí justamente com as dicas importantes. Se você vai fazer algum concurso, também eu dou lista. Essa lista ela é específica para o seu concurso. Ah, vou fazer o concurso do Tribunal de Contas do município. Tenho lá uma lista específica para as dicas das disciplinas jurídicas, porque também eu sou professor de constitucional, administrativo e outras disciplinas jurídicas, tá? Ah, vou fazer o concurso da SEMAS, por exemplo. Também você pode me chamar por lá, tá? E os demais concursos que você for realizar da área de saúde, entre outras áreas também, você pode me chamar aí no WhatsApp. Eu lhe coloco na lista de transmissão específica, 919-8230-9873. E aconselho também a me seguir. Vou colocar bem aqui no canto, né? Que aí depois a gente vai ter que apagar aí, e aí não vai ter problema. Então, vou colocar bem aqui no cantinho, e aí você vai, né? Se você esquecer de anotar agora, vai pegar a caneta só no final, não tem problema. Aí você já tem aí como anotar no final, tá? Também eu tenho o meu Instagram. No meu Instagram dou dicas por lá, _Valnei Oliveira, _Valnei Oliveira, você fica a par de todas as novidades que eu tenho, inclusive várias lives eu faço por lá. E, não menos importante, aqui no meu site você encontra materiais de acordo com a sua banca, questões muitas vezes elaboradas por mim ou questões mesmo da sua banca, em que eu trago questões para você exercitar. Então, na verdade, aí nós temos aí uma tríade de base para os seus estudos, né? Justamente o quê? A lista de transmissão, onde eu dou as dicas importantes para o seu concurso. Temos também, dentro desse contexto, meu Instagram, que você fica a par das novidades do que eu tenho programado. E aqui, as questões sonhadas Ctrl+C e Ctrl+V mental. Fechou? Vamos lá. Agora vamos iniciar, então, essa lei, a Lei 5.810 de 94, os principais tópicos, tá? A primeira coisa que não quer calar, a primeira informação que não quer calar, é o que, professor? A quem se aplica essa lei? Isso está no artigo 1º. No artigo 1º, né, da própria lei, diz a quem se aplica essa lei. E eu tinha um aluno, isso é interessante, um aluno que ele falou para mim, professor, a minha namorada, ele comentando comigo, né, professor, a minha namorada ela tem uma mania. Como assim? Quando ela não gosta de uma coisa, ela fala assim, não gostei disso. Eu não gostei daquilo. Eu não gostei disso. Eu não gostei daquilo. Eu fico chateado com isso. Eu falei para ele, olha, preste atenção. Em tudo da nossa vida nós temos que aprender. Temos que tomar como conhecimento para alguma área. Como assim, professor? Você não está estudando a Lei 5.810 de 94? Ele falou, estou.
Pois anote aí esse macete logo de mão. A quem se aplica essa lei? Olha o macete. A quem se aplica essa lei? Só lembrar da sua namorada. Af. A AF é para quem se aplica essa lei. Como assim, professor? Olha só. A administração direta, certo? Se aplica também às autarquias, e se aplica também às fundações públicas, lógico, do estado do Pará. E aí, diga lá se você não gostou do macete do AAF. Professor, gostei. Pois é assim que a nossa dica vai acontecer aqui na Lista Transmissão. Cheio de macete, cheio de informações importantes. Então, super simples, artigo 1º logo da lei, diz assim, ó. Esta lei institui o regime jurídico único. Não esqueça que esta lei, agora a gente quando eu chamar RJU, você já sabe. Professor, faz mal com açaí RJU, nem com bacaba. Você já sabe o que significa RJU. O que é RJU? Regime jurídico único, tá? É o que está preconizado no artigo 1º da lei. Acompanhe comigo aí. Olha só, esta lei institui o regime jurídico único e define os direitos, os deveres, as garantias e as vantagens dos servidores públicos civis do Estado. Olha só, é uma outra coisa ultra mega power importante. Esta lei se aplica aos servidores civis do Estado. Por que o senhor está frisando isso, professor? Porque você sabe, a nível estadual existem os militares, bombeiro militar e polícia militar do Estado do Pará, mas eles possuem um outro estatuto, um estatuto próprio, tá? Então, o que o examinador vai querer colocar na sua prova? A Lei 5.810/94 se aplica tanto aos servidores civis quanto aos servidores militares do Estado do Pará. Mentira do cão, porque se aplica aos servidores civis do Estado, tá? Professor, mas cadê o AF? Está aqui, ó. Servidores civis do Estado, autarquias e fundações públicas. Sobe um pouquinho lá na tua lei e fala assim, ó, o que ela dispõe essa lei? Dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do AF, administração direta, autarquias e fundações públicas do Estado do Pará. Fechou o raciocínio? Gostou do primeiro macete? Então vamos lá, me siga lá no Instagram, na minha lista de transmissão para a gente continuar com as dicas, tá? Vamos para mais uma informação ultra mega power importante. Qual é, professor? Já sabemos que a lei 5.810/94, conhecido como regime jurídico único, se aplica aos servidores civis do Estado do Pará, administração direta, autarquias e também aos das fundações públicas, servidores das fundações públicas, tá? Muito bem, agora só uma outra pegada, diferenciada. Uma vez um aluno meu foi fazer o concurso do TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E aí, quando terminou o concurso, lembra que tudo que a gente, na nossa vida, serve para alguma coisa, né? Aí, quando terminou o concurso do TJ, eu perguntei para ele, meu aluno, o que foi, professor? Isso no WhatsApp. Como é que foi aí a sua prova do TJ? Aí ele começou a cantar, tem sabor de mel, tem sabor de mel, minha prova do TJ tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, minha prova do TJ tem sabor de mel. Aí quando ele acabou de cantar, eu coloquei TJ Mel. E aí, olha só como é impressionante. Pode conferir no artigo 1º, parágrafo único da Lei 5.810/94. Esta lei se aplica aos servidores do TJ Mel. Acompanhe aí, TJ Mel, pode acompanhar aí. O que é, professor, TJ Mel? Olha aí, Tribunais de Contas, tá? Quem mais, professor? Aos servidores do Poder Judiciário, Quem mais, professor? Aos servidores do Ministério Público, aos servidores do Poder Executivo e aos servidores do Poder Legislativo. Tem sabor de mel, a sua aprovação tem sabor de mel. Olha só. Gostaram do macete?
Agora, olha só uma outra coisa ultra mega power importante. Qual é, professor? Perceba que aqui ele fala tribunais de contas no plural. Olha só, tribunais de contas no plural. Então, nós chegamos à conclusão que essa lei 5.810 de 94 aplica-se a 2 tribunais de contas. Quais são esses 2 tribunais de contas? Preste atenção, hein? Isso aqui é importante porque o examinador pode querer colocar, se aplica somente ao tribunal tal. Não. 2 tribunais de contas, que são justamente aí o TCE, Tribunal de Contas do Estado do Pará, e ao TCMs, ou também chamado de TC2Ms, que é o Tribunal de Contas dos Municípios. Então, olha só, inclusive, né, agora recentemente abriu o edital do TCM. Se você vai fazer concurso para o TCM, você está assistindo essa aula. Então, por isso que você está estudando essa lei. Meus alunos que fizeram o concurso do Tribunal de Contas do Estado também estudaram comigo essa lei. Meus alunos que fizeram o concurso do Poder Judiciário também estudaram comigo essa lei. Meus alunos que estudaram para o concurso do Ministério Público também estudaram essa lei. Meus alunos que estudaram para o concurso do Poder Executivo, vão fazer os concursos aí das secretarias em geral, dos órgãos da administração, autarquias, né, fundações públicas do Estado e da própria administração direta do Estado, estudaram comigo. E os meus alunos que fizeram o concurso para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará também estudaram comigo. Por isso que você vai conhecer que nas redes sociais sou conhecido como sucesso no mundo todo, porque conhecido no mundo todo pelos macetes, pelas dicas e pelas questões sonhadas, hein? Você vai conhecer, vai ver o que são as questões sonhadas, a Ctrl+C e Ctrl+V mental. Fechou o raciocínio? Vamos falar rapidamente em 1 minuto o que nós aprendemos? Número da lei que trata aí do regime jurídico único dos servidores civis do Estado do Pará, Lei 5.810/94. Não esqueça também que é importante, o examinador pode, no dia da tua prova, cobrar o número da lei. Não, professor, eu não acredito. I don't believe que o examinador pode cobrar o número da lei. Pode. Até brinco em sala de aula, dizendo que de cabeça de examinador e de bumbum de neném qualquer coisa pode sair. E aí... já pensou, você sabe tudo da Lei 5.810/94 e não sabe o número da lei? E você cantar, vou nadar e morrer na beira da praia. Se eu tivesse estudado um pouquinho, no meu coração chorar na falta do estudo. Não, você não vai cantar essa música. Você vai cantar, vou nadar e correr na beira da praia, sendo um futuro servidor do Estado do Pará, ou mesmo Tribunal de Contas do município. Quem crê, diga amém. Amém. Fechou o raciocínio? Muito bem. Ou também Tribunal de Justiça ou do Ministério Público, certo? Muito bem. Então, olha só. Mais uma vez, sabemos o número da lei, 5.810/94. Sabemos que se aplica ao AAF, ou seja, a administração direta, as autarquias e as fundações públicas, e aos servidores do TJMEL, servidor do Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo e Poder Legislativo. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Muito bem, vamos caminhando, vamos caminhando. Olha só, o artigo 2º, ele é importantíssimo. Por quê, professor? Porque o artigo 2º, ele traz alguns conceitos. E, querendo ou não, conceitos é um tema recorrente quando se trata de questões em que vai abordar regime jurídico. Seja regime jurídico único dos estados ou mesmo do município, não tenha dúvida que o tema conceitos é um tema recorrente e forte candidato para cair na sua prova. E olha só, o artigo 2º, logo da Lei 5.810/94, o que ele traz de peculiaridade? Inclusive, nesta videoaula, vou já trazer nas cenas desse mesmo capítulo uma atualização. É aquilo que eu falo para vocês, tá? Fique atento em legislação desatualizada, tá? Adquira a legislação atualizada. Eu tenho, inclusive, aqui no site... existe esta legislação atualizada, você pode adquirir diretamente lá. Vai lá, clique lá, ela está atualizada até o ano 2022, para você não vacilar e perder uma questão por estar com a lei desatualizada. Muito cuidado também com os vídeos que você vai assistir, ver se estão atualizados aí, para que você faça um estudo aí, específico, sem ter problemáticas. Olha só, o artigo 2º ele fala de cargo público. Olha só, quero trazer uma peculiaridade para você. Cargo público.
Vamos fazer uma breve retrospectiva, quase que não sai, né? Uma breve retrospectiva sobre a biologia, quem estudou biologia. Lembra quem estudou biologia? Quando nós estudamos lá no primeiro grau, salvo engano, a gente aprendeu, ou no segundo, não me lembro muito bem, que a gente aprendeu assim, o conjunto de células forma os tecidos, lembra? O conjunto de tecido forma os órgãos. O conjunto de órgãos forma o sistema. E o conjunto de sistema forma o organismo, o indivíduo. Foi assim que você aprendeu? Muito bem. Então eu falei de quê? Célula, tecido, órgão, sistema e indivíduo. Desses, qual é o básico? Qual é o que é a menor porção? Ah, professor, a menor porção é a célula. Pois é. Então, vamos comparar o cargo público como se fosse uma célula. Imagine a célula do coração. Ela tem as funções no coração? Sim. É possível a célula do coração falar, olha, eu vou lá no fígado, dar uma analisada, lá passar um mês, estou cansado aqui das funções do coração, vou lá no fígado passar um mês e volto. Não, a regra é não. Por quê? Porque a célula do coração, ela recebeu as atribuições peculiares daquele local e ela tem que cumprir o que está ali no coração. A mesma coisa o cargo público. O cargo público, quero logo que você marque aí, a primeira informação que diz é que ele é criado por lei. Opa, informação importante sobre o cargo público. Qual é, professor? Olha só, o cargo público é criado por lei. Cuidado, hein? O examinador vai querer enganar. Ah, o cargo público é criado por decreto. Não. Ó, o cargo público é criado por direct do Estacão. Não. O cargo público é criado por direct do Capeta Book. Não. Mensagem do Diabo Zap. Não. Na verdade, o cargo público é criado por lei. Fechou o raciocínio? Criado por lei. Muito bem. Uma outra informação importante que está no artigo 2º, inciso 1, é o que, professor? Tem denominação própria. Ah, professor, então quer dizer que o cargo público tem denominação própria? Sim, claro que tem. Claro que tem. Denominação própria. Tá? O que mais aí no artigo 2º? Diz aí ainda, olha só. Quantitativo e vencimento certo. Ei, eu quero trazer uma informação logo de cara para você. Quantitativos, quantitativos e vencimentos certos. Olha, eu quero aqui rapidamente, não querendo perder a sequência, mas trazendo uma informação importante, logo de antemão, é o que? Entenda aí que vencimentos é diferente de remuneração. Vou até colocar para cá esse traço aqui, que já vai trazer essa informação. Quando a gente chegar lá na frente, você já vai ter ciência disso, tá? Vencimento, a princípio vou falar de forma genérica, depois a gente vai trazer as peculiaridades, tá? Vencimento, termo que a banca mexe muito. Remuneração e proventos, tá? A banca quer muito mexer aí com esse tema, proventos, vencimento, remuneração e proventos. Quero que você entenda que esses termos são diferentes. Esses termos são diferentes, tá? Todos eles temos aí, né, no RJU, mas entenda logo de antemão que esses 3 termos são diferentes. Tá? Só qual é a diferença básica? É simples, acabamos de ver. Vencimento, tá? Vai estar preconizado na lei. Vencimento vai estar preconizado na lei. Não tenha dúvida disso. Assim como o cargo público é criado por lei, lá no próprio lei vai ter a quantitativa e os vencimentos certos. Tá? Já a remuneração, olha só, é o vencimento, mas outras vantagens de caráter permanente. E isso vamos trabalhar lá na frente, mas outras vantagens de caráter permanente. Outras vantagens de caráter permanente. Tá? Permanente.
Perfeito. Professor, tá, entendi que é vencimento, entendi que é remuneração, mas e os proventos? Olha só, os proventos, anote aí, eles são pagos para aqueles servidores que estão na inatividade. Professor, quem são esses servidores que estão na inatividade? Leia-se, aposentados, e aqueles que estão em disponibilidade. Lá na frente a gente vai falar quem são esses que estão em disponibilidade. Fechou o raciocínio? Então, olha só, informações importantes sobre o cargo público, criado por lei. Tá? Cargo público tem denominação própria, cargo público tem quantitativo certo, cuidado. Não tem remuneração certas, tem vencimento certo, vencimento está na lei, diferente de remuneração, que a remuneração é vencimento mais outras vantagens de caráter permanente, diferente de proventos, que os proventos são pagos para os servidores que estão na inatividade, leia-se aposentados e que estão em disponibilidade. Esses dois aqui, o vencimento e a remuneração, são pagos aos servidores que estão em atividade. Fechou o raciocínio? Tranquilo? Muito bem. Ainda enveredando no artigo 2º, olha só o que ele traz de peculiaridades. Assim, ó, artigo 2º, aliás, artigo 2º, inciso 2, né? Aí, olha só, lembra que eu falei para você daquela ideia da célula? Que quando a célula foi criada, né, e ela foi colocada no coração, falou assim, ó, célula, tu tens as tuas atribuições, tá? E você tem as suas responsabilidades previstas na estrutura organizacional do corpo humano. E eu vou entregar para ti, célula do coração, para que você cumpra o seu papel como célula do coração e exerça o seu papel. A mesma coisa acontecerá com você, sendo futuro servidor, seja do Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Poder Executivo, quer que seja, mas que você venha a ser regido pela Lei 5.810 de 94, se você for servidor da administração direta, autarquias e fundações públicas. Veja bem, o grande segredo é, você será ocupante de um cargo público. Quem crê, diga amém. Amém. Lembre-se, esse cargo público é criado por lei. Esse cargo público possui o quê? Denominação própria. Esse cargo público possui o quê? Quantitativos e vencimentos certos. Certo? E no momento em que você for tomar posse do cargo público, vai ser dado para você o quê? Olha só, assim como foi com a célula que eu falei para vocês anteriormente. Vai ser dado para você o quê? Vai ser dado para você atribuições, vai ser dado para você responsabilidade. Professor, onde estão essas atribuições e responsabilidade? Na estrutura organizacional, de onde você vai trabalhar, tá? E dentro desse contexto vão ser entregues, vão ser cometidas a você, servidor. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Muito bem. Eu acabei pulando o inciso 1 do artigo 1º, tá? Não há problema, vamos falar agora dele. Então, você copiou o que tem que copiar. Vou até fazer aqui uma pose para você bater uma foto e um print, né? E colocar lá no Instagram. Né? Me marque no Instagram lá. Estudando com sucesso no mundo todo, com o Valnei Oliveira. Me marque lá no Instagram, tá? Atenção, pose para foto. Séria. Sorrindo. Fechou? Então, vá, printa aí. Eu quero trazer a informação também do artigo 2º, inciso 1, não menos importante, quando ele fala do termo servidor. Por quê? Porque você tem que entender que existe servidor efetivo, vamos já ver, muitas pessoas confundem isso, existe o servidor em comissão, tá? E existe também, dentro desse contexto, né, o servidor efetivo, o em comissão. E aí nós vamos aprender que a estabilidade, servidor estável, que muitas pessoas confundem esse termo. Então vamos lá, vamos entender aqui rapidamente. Olha só, o que diz o artigo 2º, inciso 1, acompanha na sua lei aí, tá? Ele traz o conceito de servidor. E aí, basicamente, nós temos que entender que quando se fala de servidor, nós temos a ideia do quê? Do servidor efetivo. Temos a ideia do servidor efetivo. Professor, quem é o servidor efetivo? Servidor efetivo é aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Anote aí. Efetivo é aquele aprovado no concurso público, aprovado no concurso
público de provas ou de provas e títulos. De provas ou de provas e títulos. Então, eu creio que você vai ser um servidor efetivo. Aí, Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Poder Executivo, Legislativo, né? E aí, quem sabe até do Poder Judiciário. Fechou o raciocínio? Fechou. Existe um servidor em comissão. Em comissão. Tá? O servidor em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Tá? E servidor em comissão é aquele de livre nomeação, tá? E aquele de livre o quê, professor? E aquele de livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração. Fechou o raciocínio? Fechou. Agora eu quero trazer uma peculiaridade para vocês. Os servidores em comissão, olha só, interessante, eles podem ser tanto efetivo, como também os servidores em comissão podem ser não efetivo. Como assim, professor? Existe ali o cargo de comissão, que é ocupado por servidor concursado, e existe cargo de comissão que pode ser ocupado por um servidor não concursado. Tá? Uma vez um aluno meu, né, me chamou no WhatsApp, falou, professor, o que é? O senhor é o melhor advogado do Brasil, querendo puxar, né? Tá, eu disse, diga lá o que você quer logo. Eu sou o seguinte, eu sou de um certo município, que a ideia é a mesma, né, também. E o que acontece? Eu sou comissionado, não efetivo, há muitos anos, e eu queria que o senhor me montasse uma estratégia jurídica, para que eu consiga aí adquirir a minha efetividade. E eu digo, não, fica tranquilo, precisa de estratégia jurídica nenhuma. Não precisa não, claro que não, para que estratégia jurídica? O que precisa é estratégia de estudo. Estuda, senta, faz questões, te prepara. Por quê? Porque para você se tornar efetivo, você tem que ser aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá? Não tem outra chance de você se tornar efetivo a não ser no concurso. Hoje, professor, que chato. Vai estudar, né? Vai estudar. Muito bem. Então, olha só. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui, como eu falei para vocês que muitos confundem, já quero trazer esta peculiaridade para vocês. Efetividade é diferente de estabilidade. Olha só, hein? Efetividade é diferente de estabilidade. Efetividade é diferente de estabilidade. Acabamos de falar. Efetividade vem de servidor efetivo, aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá? Já a estabilidade, isso aqui nós já falamos, né? Efetividade vem de efetivo, servidor efetivo, não há problema. Agora, a estabilidade, preste atenção, é o efetivo aprovado no estágio probatório. Ah, professor, agora eu entendi. Aprovado no estágio probatório, tá? Lá na frente, nas cenas dos outros capítulos, vamos aprender o prazo do estágio probatório, vamos aprender que é de 3 anos a partir do efetivo exercício. A partir do efetivo exercício começa a contagem do estágio probatório, né, será de 3 anos. E também a gente vai aprender no macete, né, lá na frente, para você aprender quais são os requisitos para ser aprovado no estágio probatório. O macete do ASDICA para o RESP. Anote logo esse macete. ASDICA para o RESP. Vou colocar aqui logo. Macete dos requisitos. ASDICA pro RESP. O que é, professor, a dica pro RESP? Os requisitos para ser aprovado no estágio probatório. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Fechou o raciocínio?
Muito bem, vamos ali fazer a foto para o Instagram. Vamos lá, para você, né? Vá aí postando, me marcando no seu Instagram, tá? E aí a gente vai... Ah, professor, eu quero desconto no site. Sei lá, vai fazendo, depois a gente vê aí. Vamos lá. Fechou? Vamos lá. Vamos continuar aqui, ainda no artigo 2º, como eu falei para vocês. O tema conceitos em uma legislação, não tenha dúvida que ele é importante. Tá? Porque, como o próprio nome diz, são conceitos que poderão ser utilizados na legislação completa. E principalmente nessa Lei 5.810/94, por quê? Porque ele trouxe poucos conceitos, pouquíssimos conceitos nesse tópico. Tem legislações aí que trazem aí milhões de conceitos. Aqui não, trouxe pouquíssimos conceitos. Então, por isso que a gente tem que destrinchar. Detalhe, eles caem, são recorrentes em concurso, tá? Olha só, conceito que ele traz aqui de categoria funcional. Vou trazer um macete para você que você nunca mais vai esquecer. Professor, até que eu queria esquecer, mas eu não vou conseguir. Não vai. Professor, eu quero, não vai. Vai ficar gravado na sua mente esse macete. Qual é o macete? Anote aí, é o macete da CACA. Macete da CACA. E o macete do CAGO. Ah, professor, que pesado. Se você está almoçando ou jantando nesse momento, por favor, pause, acabe de jantar, acabe de almoçar, depois você continua aqui, tá? Para você entender o macete da CACA e do macete do CAGO. Isso aqui é muito importante, você vai aprender, tá? Macete da CACA e macete do CAGO. É uma coisa simples. O que, professor? Quando há um bebezinho, o bebezinho fez uma CACA. Quando eu já está grande, vou ali dar um CAGO, né? Pronto, essa é a ideia. O que é o macete da CACA e do CAGO? Olha só, presta atenção. O conjunto de cargos está exatamente onde, professor? Está exatamente no artigo 2º, inciso 3 e 4. O conjunto de cargos de mesma natureza forma a categoria funcional. Professor, então entendi o macete da CACA. Exatamente, é esse o macete da CACA. O conjunto de cargos de mesma natureza forma a categoria funcional. Fechou o raciocínio? E o macete do CAGO, professor? É simples. O conjunto de categorias funcionais, forma o quê? Forma o grupo ocupacional. Macete do CAGO. Tá certo? Isso está no artigo 2º, inciso 3 e no artigo 2º, inciso 4 da Lei 5.810/94. Então, mais uma vez, vou fazer a leitura. Artigo 2º, inciso 3. Categoria funcional é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. CACA. Conjunto de cargos forma a categoria funcional. E o CAGO, diz aí no inciso 4, grupo ocupacional, é o conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, escalonadas segundo a escolaridade, nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Tá? O parágrafo único do artigo 3º diz, artigo 2º, que os cargos públicos serão acessíveis aos brasileiros. Marque aí brasileiros. Daqui a pouco vamos ver lá no artigo 17. E outra coisa importante, só para a gente ficar atento rapidinho aqui. Nesse artigo 2º, parágrafo único, né? Artigo 2º, parágrafo único, ele diz que os cargos são acessíveis aos brasileiros. Quando fala acessíveis, olha só, os cargos são acessíveis aos brasileiros, preste atenção no que eu estou lhe falando bem aqui agora. Leia e coloque no seu material, escreva aí, está falando de brasileiro nato ou naturalizado, nato e naturalizado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o examinador ele vai querer colocar, de acordo com a Lei 5.810/94, a lei é acessível os cargos somente aos brasileiros natos, errado. Somente aos naturalizados, errados. Falou acessível aos brasileiros, leia-se natos e naturalizados. Leia-se
natos e naturalizados. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Muito bem. Lembra que eu falei do negócio da célula? A pessoa está ficando enjoado, mas vai te ajudar na hora da prova. Lembra que eu falei para você que a célula do coração não pode falar, eu vou lá na célula do pulmão, passar uns tempo por lá, vou lá na célula do fígado, vou lá na célula... Não, vou trabalhar junto com a célula... Não. Ado. Cada qual no seu quadrado. Então, você quando for servidor, você vai ter o cargo público, e nós falamos anteriormente, quando você for assumir o cargo público, vai ser dado para você atribuições e responsabilidades inerentes ao seu cargo. Você não pode fazer algo diferente do seu cargo. Um exemplo hipotético bem rápido. Você é da área de saúde, passou no concurso para cargo, por exemplo, de técnico de enfermagem, nível médio. Aí lá você assumiu, começou a trabalhar, tem um bom tempo já, passou do estágio probatório, concursado e tudo. E lá na frente você fez o concurso para enfermagem de nível superior. Show! Então, você de repente até já formou, mas só que no estado você é técnico de enfermagem. Você só pode trabalhar a nível médio. As suas responsabilidades e as atribuições serão de técnico de enfermagem. Ah, professor, mas eu agora tenho superior, quero fazer o curso de nível superior, né? Quero ser agora servidor de nível superior. Vai ter que fazer outro concurso. Por quê? É uma outra atribuição, outra responsabilidade. Então, o artigo 3º, ele fala justamente isso, olha só. Ele diz o seguinte, que é proibido, é vedado, essa é a regra. É proibido, é vedado entregar, cometer ao servidor atribuições e responsabilidade diferentes, diversas, inerentes ao cargo. Aquilo que eu lhe falei ficou bem gravado na sua mente. A célula do coração não pode ir lá para o pulmão e falar, eu vou ficar um tempo lá. Não. Você tem que ficar aqui. Por quê? Porque você tem as suas atribuições e responsabilidades. A regra é proibido. Agora não cai regra em prova. Raramente cai regra, cai exceção. Exceção, marque o finalzinho, coloque questão sonhada no artigo 3º no finalzinho. Por quê? Porque ele traz exceção. Olha só a exceção importantíssima aí no final do artigo 3º, parágrafo do artigo 3º, exceto com a participação assentida. O que é a participação assentida? Com o consentimento, lógico, do servidor, em órgão colegiado e comissões legais. Em comissões legais, tá bom? A última vez, a regra é proibido, é vedado entregar, cometer a servidor, no caso, atribuições e responsabilidade diferente do seu cargo, diverso do seu cargo, exceto com o seu consentimento, ou seja, com a participação assentida em órgão colegiado e em comissões legais. Muito bem. O artigo 4º diz que os cargos referentes à profissão regulamentada serão providos unicamente por quem satisfizer os requisitos legais respectivos, um tanto quanto lógico, né? Se o cargo é referente a médico, a farmacêutico, a enfermeiro, né? Nessas áreas aí, lógico que só pode ser preenchido, só pode ser ocupado por quem realmente preenche os requisitos legais. Vamos colocar a questão sonhada no artigo 5º. O que nós temos de peculiaridade? Ah, professor, e a foto para o Instagram? Então vamos lá, foto para o Instagram, vocês estão acostumados, né? Vamos lá. Atenção. Sorrindo. Certo. Então vamos lá. Agora vamos falar das formas de provimento. Professor, o que são formas de provimento? Como o próprio nome diz, é forma de prover. É forma de ocupar um cargo que está vago. Imagine um cargo que está vago, ele será ocupado, ele será provido pelas chamadas formas de provimento. A contrário senso, vamos falar lá na frente, é diferente das formas de vacância. Nas formas de vacância, o cargo estará ocupado e ele ficará vago pelas formas de vacância. Fechou o raciocínio? Formas de provimento, forma de prover, forma de ocupar um cargo vago. Formas de vacância é forma de desocupar um cargo que está ocupado. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Tá? Vamos lá. Olha só, artigo 5º. Artigo 5º vai trazer as formas de provimento. Lá vai o macete para você nunca mais esquecer. Qual é o macete, professor? O macete no artigo 5º é justamente o macete de um aluno meu que namorava com uma menina. O nome dela era Patrícia. Tá?
Em alguns momentos, o que acontece, quando ele ficava chateado com a Patrícia, ele chamava ela de Pati. Eu não sei qual foi a discussão que aconteceu entre eles, eu sei que um momento ele falou, né, uma risada meio irônica, e o macete é esse. Ele falou, ah, é? E ele riu assim para ela, ó. Não, Pati. Olha só o macete. Não vá rir muito, senão humilha. Não vá rir pouco, senão não aprende a lição, né? Tem que rir 4 vezes. Não, Pati. E aí você rapidamente aprende as formas de provimento. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, vou colocar aqui de forma aleatória, tá? Readaptação. Vamos aprender nas cenas dos próximos capítulos. Readaptação. Vamos aprender nas cenas dos próximos capítulos que a readaptação, existe uma característica. Quando você observar a palavra servidor com a limitação na capacidade físico-mental verificada por inspeção médica, pode carimbar. Limitação na capacidade físico-mental verificada em inspeção médica, o servidor vai ser readaptado. Forma de provimento. Tá? Temos também a recondução. Vamos aprender lá na frente o que é a recondução. Exemplo rápido. Tem um servidor que foi reintegrado. Certo? Foi reintegrado, foi. Quem estiver no lugar dele vai ser reconduzido ao cargo anterior. Exemplo da recondução. Tá? Temos ainda também a chamada reintegração. Na reintegração é simples, é aquele servidor que ele foi demitido de forma ilegal e ele volta, até brinco com meus alunos, você vai aprender comigo, com o macete de uma coroa de rei. E aí ele volta com a coroa de rei, que na verdade a coroa de rei é a decisão administrativa ou judicial que ele volta, né? É a coroa de rei. E aí ele volta para o cargo que é dele. Se o cargo dele for transformado em outro, ele volta para esse cargo transformado. Se o cargo dele tiver... se tiver alguém no lugar dele, ele volta para o cargo que é dele e esse alguém vai para outro cargo. Esta é a ideia inicial da reintegração. Temos ainda como forma de provimento a reversão. Professor, sim, tem um detalhe importante que a gente vai aprender aqui na reintegração, que é que o servidor ele volta com direito a todo o retroativo dele. Direito a ressarcir todo o retroativo. É o chamado efeito retroativo, no latim conhecido como efeito ex tunc. Os alunos já sabem o que é efeito ex tunc, né? É efeito retroativo quando se trata do tema da reintegração. Efeito ex tunc, tá bom? Ou seja, ele vai ter direito a receber todo o retroativo, né? E aí, depois eu vou mostrar para vocês o macete do ex tunc. Depois, lá na frente, né? Aí temos o que? A nomeação, vamos já trabalhar agora a nomeação, tá? E temos também, daqui a pouco nós vamos ver também, temos a promoção, tá? A nomeação, vamos já ver, nomeação em caráter efetivo ou em comissão, já até conversamos, né? A promoção, até brinco com meus alunos, é uma macete da rádio AM. A promoção, ora se dá por antiguidade, ora se dá por merecimento. Temos o aproveitamento, que o aproveitamento é o retorno daquele servidor que está em disponibilidade. E temos a transferência, que é inconstitucional, né? Mas, todavia, entretanto, já está na legislação, né? Se o examinador citar, de acordo com a lei, está lá. Fechou o raciocínio? Essa é a ideia das formas de provimento preconizado no artigo 5º. Artigo 5º da Lei 5.810 de 94. Vamos lá? Foto para o Instagram. Vamos lá? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar um tema que, como eu falei para vocês, houve uma mudança. Se você assistir algum vídeo e nesse vídeo já não tiver essa mudança aí, então já vai ter o conhecimento que essa lei está desatualizada, tá? Houve uma mudança no artigo 6º, então fique atento aí, adquira a legislação atualizada. Professor, eu quero a legislação atualizada. Vai lá no site, nós temos lá essa atualização, essa lei atualizada, você pode adquirir lá sem problema, tá? Vamos lá. O que nós temos aqui? Artigo 6º. O artigo 6º fala do tema nomeação. Eu quero que você entenda logo de antemão que a nomeação é a única forma de provimento originária.
Professor, o que significa falar categoricamente que a nomeação é a única forma de provimento originária? É o seguinte, as outras formas de provimento que nós trabalhamos, promoção, reintegração, transferência, aproveitamento, readaptação, recondução, são formas de provimento derivadas. Por que, professor, derivadas? Porque se você parar para pensar, na reversão, na reintegração, na promoção, no aproveitamento, na readaptação, na recondução, o servidor já está no serviço público, tá? Em regra, nomeação não. Então, por isso que a nomeação é a única forma de provimento originária. E o artigo 6º, ele traz a ideia do quê? Já falamos sobre isso, mas só para reforçar. Ele traz a ideia de que a nomeação ela vai se dar em caráter efetivo, tá? A nomeação ela vai se dar em caráter efetivo, tá? Em caráter efetivo. Já falamos o que significa falar, já falamos o que é a nomeação em caráter efetivo, é aquela que acontece o servidor aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, e tem também a nomeação em comissão. A nomeação em comissão que se dá de livre nomeação e livre exoneração. Quer ver? Olha só, façamos a leitura. Artigo 6º, a nomeação será feita, inciso 1, em caráter efetivo, quando exigida a prévia habilitação em concurso público para esta forma de provimento, ou em comissão, que é a chamada livre nomeação e livre exoneração declarada em lei. Ah, olha só uma informação ultra mega power importante também no parágrafo único. Ele traz o tema função gratificada. Olha só, hein? Quando se falar no termo função gratificada, quando se falar em função gratificada, tá? A função gratificada, o que diz o parágrafo único do artigo 6º? A designação para a função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo. Isso é muito importante, hein? A função gratificada, olha só, recairá exclusivamente. Vou trazer uma ideia para você aqui muito importante, tá? Palavras que restringem demais ou que ampliam demais na hora da sua prova, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos. Só que existe o 1%. E aqui está um exemplo do 1%. Recairá exclusivamente em servidor efetivo. Olha, então a banca pode querer enganar, hein? Preste atenção. Falou em função gratificada, só pode ser ocupado por servidor que foi aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Tranquilo? Fechou o raciocínio até aí? Tudo certo? Muito bem. Olha só, vamos ver a informação, aquela peculiar que eu falei para vocês, do artigo 6º-A. Esse artigo 6º-A é uma atualização que aconteceu no ano 2022, através da Lei 9.710 de 2022. Então, olha só, vamos ficar atentos, hein? Esta atualização, ela só tem na legislação, né, quem tiver com a legislação atualizada. Foi incluído aí o artigo 6º-A. Artigo 6º-A, vamos ficar atentos a essa atualização. Artigo 6º-A. O que traz esse artigo 6º-A? Olha só, ainda sobre o tema da nomeação. Diz, fica proibido, é vedado, a nomeação de pessoas que tiverem sido condenadas. Olha, o primeiro segredo, é importante você ficar atento às atualizações, que na minha opinião vai cair na sua prova, e principalmente nos termos em que o examinador pode trocar. Tá? Então, fica proibida a nomeação de pessoas que tiverem sido condenadas